E aí, pessoal, todos foram pegos de surpresa com a demissão de Paulo Calef da vice-presidência de futebol. Nós demos a notícia ontem à noite, durante a madrugada muitas informações e a pergunta, que repercussão isso tem no ambiente do Grêmio? Por que Calef caiu? O que está por trás da notícia? Vamos tentar, de alguma maneira, colocar alguns pontos aqui e, principalmente, a repercussão dessa saída. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu queria trazer aqui um serviço que pode ser muito legal para muita gente, principalmente do interior, clientes da RGE Sul, tem uma opção muito legal na G Empréstimos. Você vai levantar um empréstimo mesmo negativado, com desconto na luz, para você resolver esse probleminha, esse problema mais curto aí, pô, preciso de um dinheiro aqui, um giro aqui. Você tem essa opção, G Empréstimos. Entre, converse com uma equipe muito legal que você vai curtir. G Empréstimos, não perca tempo. O link do WhatsApp dele está na descrição do vídeo. Conversa, vê o que dá, pega o teu empréstimo, resolve o problema e vai dormir tranquilo, tá? Tá aqui uma opção legal, acho que é um serviço interessante para você dar um dia a dia mais tranquilo para você. Gente, por que Calef caiu? Essa é uma pergunta que muita gente começa a fazer. Depois disso, qual a repercussão? Outra pergunta. Quando que cai um vice de futebol, vocês já pararam para pensar que todo mundo que consome os conteúdos aqui do canal e conteúdos de outros colegas também, são pessoas que estão no futebol, que gostam de notícia, que estão perto disso. E aí nós temos que, dentro exatamente desse propósito, posicionar. Vice de futebol cai, porque os resultados não funcionam. Ponto 1. Vice de futebol cai, porque contratou mal. Ponto 2. Vice de futebol cai, porque o ambiente não tá bom. Normalmente isso vem junto. Por quê? Tu contrata mal, os resultados não vêm, o ambiente fica ruim e cai o homem do futebol. Essa é a lógica. Mas não é a lógica do Calef. O Calef assume o departamento de futebol sem nunca ninguém conhecê-lo. Ninguém tinha ideia de que seria ele. Amigo pessoal de Alberto Guerra, jovem, nenhum serviço prestado assim de maior relevância no Grêmio. Trabalhou no jurídico, alguma coisa assim, mas não tinha tido a linha de frente ainda. Assume e vai muito bem. Contrata jogadores, mexe com a torcida, consegue a contratação do Soares, vai para a linha de frente, ganha projeção. Tudo isso é fato. Depois disso, resultado. Melhora o time, ganha o gauchão, está bem na Copa do Brasil, está bem no Campeonato Brasileiro. E aí, gente? É óbvio que o torcedor olha tudo isso e diz, cara, o que está acontecendo? O que houve? Aí Calef sai atirando. Eu fui demitido pelo senhor Alberto Guerra porque briguei com a imprensa. A imprensa seria o culpado da briga, mas na verdade, quando ele posiciona isso, ele está dizendo que o Guerra é fraco. Então, a gente vai para o terceiro ponto, que é o relacionamento, que é algo que a gente não vê. A gente escuta, a gente ouve narrativa, mas a gente não enxerga. O que acontece internamente que derruba um vice-presidente que vai bem, que consegue contribuir e que, de alguma maneira, sai hoje demitido. Sempre preciso, preciso sempre posicionar isso. Eu já vi muitos caras serem demitidos
e falarem que saíram, organizarem a saída. Eu nunca tinha visto um vice-presidente vitorioso, entre aspas, que tenha saído do jeito que saiu o Calef ontem. Uma nota perto da meia-noite. Aí vai se dizer, o torcedor vai dizer, tá, será a negociação do Soares? Pergunta. Narrativa. Será problema de relacionamento? Pergunta. Narrativa. Visualmente? Só que é claro que pela repercussão e principalmente pela forma que se colocou, essa demissão não é uma demissão unilateral do presidente. Essa é uma demissão do ambiente. Renato participa disso. Aí tem gente que diz, foi porque ele demitiu de forma, por conta dele, o K9 lá, o jogador que estava fazendo o teste. Se isso for motivo para cair o vice-presidente de futebol, tá tudo errado. Mas é que a negociação com o Soares não estava boa porque o Soares não gostava dele. Narrativa. Narrativa. Quem é que vai responder isso? Voltamos à primeira casa. O presidente Alberto Guerra precisa se manifestar oficialmente sobre um monte de coisa. Tem muita coisa acontecendo e tem muita narrativa sendo criada sem que as pessoas tenham acesso às informações que não sejam por... a fonte me disse, mas não posso dizer. A fonte me disse, mas não posso dizer. Em ambiente político e de coisas, sobretudo de construções entre pessoas, que é a política interna, tu sempre tem que ter pé atrás com todos que falam. Por quê? Porque ali tem relações políticas em jogo. O Grêmio já perdeu para a política muitas vezes. Muitas vezes. E pode, neste momento, mais uma vez, estar perdendo para a política. Não sei se é isso que determinou, não sei se é um excesso de vaidade que determinou isso, não sei. E não tenho vergonha nenhuma de não saber. Quis trazer aqui informações históricas, como por que cai o vice-presidente, quis trazer aqui a reflexão, exatamente pela necessidade que a gente tem, cada vez mais, de tentar ler esses fatos para que o Grêmio no sábado não tenha dificuldade, na terça não tenha dificuldade e a gente siga caminhando do mesmo jeito. Imaginem vocês, o vice-presidente de futebol caiu em meio às negociações para reforço do time. Quem é que estava negociando? Ele. Ele cai neste momento. Tanto saídas como permanências. É difícil da gente evoluir esse raciocínio, é difícil da gente pensar esse raciocínio. Não pensem vocês. Não é uma coisa assim, vai lá e faz. É complexo, é difícil, não é uma demissão simples. Agora, tem atos, por exemplo, a resposta do Calef, ela merece interpretação. Foi grosseiro. Ele até apagou do Twitter e fez bem, mas o print já tinha sido dominado. Por exemplo, tem um post da filha do Portaluppi que ele faz uma pergunta para ela quem foi o homem, o melhor vice-presidente que o Renato já trabalhou. Ele pergunta. Então tem uma série de pontos assim que fazem a gente, para tudo, bota tudo aqui nessa caldeira, vamos tentar entender, vamos tentar avaliar o que está pegando por aqui. Porque tem jogo, e em cima deste jogo, nós temos que tentar analisar qual vai ser o futuro, e esse futuro nós precisamos também começar a escrever. Mas nós não podemos tirar de vista jamais que o trabalho externo do Calef,
e eu não estou aqui tirando as críticas que ele merece muitas, mas o trabalho externo do Calef não era ruim. Era bom. Com contratações, com postura, às vezes exagerada, como aquela com o Matheus Dávila, bem exagerada, eu diria, mas aí é a minha opinião, não estou pela minha opinião. O torcedor está se perguntando, e quando o torcedor se pergunta, o clube precisa responder. Está na hora de falar, Guerra. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.